Sejam muito bem-vindos, meus caros, e no dia de ontem Miguel Morgado, no seu habitual espaço de comentário político, esteve em direto com um deputado do Partido Socialista, porque Miguel Prata Roque foi substituído, não sei se não estaria presente, se não teve disponibilidade, não sei o que é que se terá passado, mas Miguel Morgado esteve em direto e deu aqui um arraso ao Partido Socialista por uma simples razão. Neste momento são lembradas as ideias de Pontes, nomeadamente através de Luís Marques Mendes, e esquecemos-nos todos do legado de António Costa, quando, para se conseguir colocar a ele mesmo no poder, ignorou esta dita moderação do centro e ligou-se à extrema-esquerda sem qualquer tipo de problema. Aliás, isso satisfez o seu objetivo, que era o de alcançar o poder independentemente do seu custo. Agora, eu percebo que os moderados estejam indignados com o seu partido, especificamente. No caso, Miguel Morgado tem um bocadinho mais de abertura para falar porque não é deputado, mas eu acho que é relevante dizer que António Costa percorreu um determinado caminho que iniciou toda esta polarização em Portugal. Alguém tinha que a iniciar, porque na Europa avizinhava-se este tipo de polarizações em todo o lado, e portanto em Portugal foi iniciada pelo António Costa, dividindo o país, digamos assim, politicamente falando, entre esquerda e direita, criando estes blocos que foram solidificados em eleições seguintes. E portanto vamos ouvir Miguel Morgado a falar um bocadinho sobre este tema e também fazer uns breves comentários. Eu lamento dizer, mas hoje o António está em plena revisão das várias doutrinas que o Partido Socialista apresentou ao país e que impôs ao país nos últimos anos. E não é estar preso ao passado, é simplesmente sermos coerentes. O António está a fazer um elogio da coerência em política. Vamos lá ver, em 2015, o PS, apesar de o PSD ter proposto, e propôs muitas coisas, o PS, pela pessoa do seu líder na altura, António Costa, recusou todos esses entendimentos. António, peço imensa desculpa. Mas não acho que isso, não é incoerente com o que eu disse. Claro que é completamente incoerente. É completamente incoerente. De todo. É completamente incoerente. De todo. É o sistema parlamentar a funcionar. Desculpa personalizar isto outra vez. Mas tu tornaste governante por via dessa manobra política levada a cabo o Partido Socialista em contradição com a doutrina que tu apresentaste aqui. Eu discordo do conceito de manobra política, porque acho que faz uma parte do manobra sistema política democrático. Que tem toda a legitimidade dentro do jogo parlamentar, mas foi uma manobra... Faz parte do sistema democrático. Esta questão das coligações é bastante europeia, diga-se de passagem, ninguém diz que não. O deputado do Partido Socialista tem aqui uma parte de razão. Agora, convenhamos, esta questão foi inaugurada em Portugal por António Costa porque perdeu eleições, portanto foi sim uma manobra política. Isto que António Costa fez antes, na altura das eleições em que Pedro Passos Coelho venceu eleições mas não governou, foi basicamente o que fez com que António Costa tivesse que rasgar com aquilo que era o habitual para ser um líder político bem-sucedido. E eu acho que esta capacidade de rasgar e em certa medida de ser uma víbora foi o que tornou António Costa bem-sucedido politicamente. E portanto, esta questão foi, basicamente António Costa olhou à volta para o seu cenário e pensou assim, bom, eu não preciso de fazer aqui nada ilegal ou inconstitucional, basta eu juntar-me com esta gente. E agora vocês dizem, bom, mas a esquerda na eleição a seguir, na maioria absoluta de António Costa, foi raspada do Parlamento porque António Costa só utilizou essas pessoas enquanto precisava e depois cortou-as para canto, apesar de Catarina Martins ter andado a dizer que estava disponível para a chamada com António Costa e para se voltar a fazer a coligação. No entanto, o que aconteceu foi que a chamada de António Costa nunca chegou. E a chamada de António Costa nunca chegou porque António Costa pegou nessas pessoas quando precisou delas e livrou-se delas quando não precisou, como pessoa sem escrúpulos que é. E portanto, infelizmente o povo português não leu a situação política e não percebeu que deu maioria absoluta a um homem sem escrúpulos. E isso foi o que aconteceu. E portanto, o povo português tem que assumir responsabilidade sobre as suas ações. É tão simples como isso. Agora, o deputado do Partido Socialista diz, bom, mas isto é manobra de regime, portanto isto não é um golpe de Estado, não é nada ilegal. É factual, é uma opção política, foi algo fora da caixa, mas eu acho que foi algo sem escrúpulos e que foi algo que rasgou com aquilo que acontecia em Portugal e que dividiu o país entre a esquerda e a direita de forma clara e, aliás, através desta divisão também houve possibilidade do nascimento do Chega. E, portanto, foi um bocadinho por aqui. Agora, neste momento, o Partido Socialista queixa-se de uma situação que criaram. E tal, o Chega tem 50 deputados. Então quem é que criou a situação? Vocês é que criaram a situação, não viabilizaram o governo de Pedro Passos Coelho e agora estão aqui com esta conversa de viabilizar e de entendimentos ao centro e que são muito moderados e homens de Estado. Vocês são liderados por um ex-ministro do António Costa. Devem estar esquecidos. Portanto, têm a escola toda de certeza absoluta. E, portanto, é um bocadinho por aqui. O Chega nasceu desta falha do sistema criada, em primeiro lugar, pelas ambições políticas do António Costa. E as ambições políticas do António Costa foram priorizadas à estabilidade
legitimidade do sistema. António Costa optou por fazer uma maioria à esquerda. Agora, meus amigos, aguentem-se, porque espero sinceramente que agora aconteça à direita e que haja uma reação e que se aproveite esta onda de direita e que Luís Montenegro saia do partido, que se faça a coligação e que este país entre nos eixos pela primeira vez na vida. Sinceramente, pela primeira vez na vida, pelo menos em democracia. Vamos ouvir. Política, evidentemente que foi. Em que o PS disse, nós não nos queremos entender com o Partido Social Democrata em nome de coisíssima nenhuma. António Costa deixou isso muito claro durante muitos anos e Pedro Nuno Santos continuou esse legado. António Costa disse assim, nós achamos que o PSD, vê bem a preocupação que tinham, vê bem a preocupação que António Costa teve e o teu partido com a preservação da democracia em Portugal. Tiveram uma lata durante 4, 5, 6 anos a fio dizer que o PSD e o CDS eram os partidos radicais para se coligarem, sim, para se coligarem com dois partidos de extrema-esquerda em qualquer sítio no mundo. António Costa teve com esta conversa dia sim, dia não, a fio, meses e meses, com os ministros e os secretários de Estado a dizer, a bater muitas palminhas, com certeza que é assim. Por isso, se o António Mendonça Mendes aqui está a dizer que o PS agora tem um outro entendimento, que por acaso não é o de Pedro Nuno Santos, não é o de Pedro Nuno Santos, nem nunca foi. Pedro Nuno Santos foi sempre por geringonças até ao fim dos tempos, porque o PS é um partido de esquerda e, portanto, deve-se entender com a extrema-esquerda, que é uma opção democraticamente legítima. Não tem nada a ver com essa doutrina. Agora, não tem nada a ver com essa doutrina. Agora, virem com o choradinho, com a embalagem da cantiga da democracia, quando em 2015 vocês atropelaram os valores da preservação da democracia para dar espaço aos partidos do extremo, mesmo que isso levasse às mentiras consecutivas que o atual Presidente do Conselho Europeu disse no Parlamento e fora dele, de que o PSD era um partido de radicais, de que o PSD era um partido radical e extremista, porque eu não me esqueço disso. É verdade, eu tenho muita memória, não vou esquecer disso nunca. E isso foi um atentado à democracia, sim. Foi um atentado ao tal... Não, isto é verdade, quer dizer, António Costa não chegou só a dizer isso. Aliás, eu lembro-me, acho que o próprio Pedro Nuno Santos chegou a dizer isso, que PSD, a Iniciativa Liberal, já era radical que chega. Portanto, estas pessoas estão tão habituadas a esta narrativa e isto é um sistema instituído. Portanto, estas pessoas estão demasiado tranquilas sobre esta situação. A Iniciativa Liberal e o PSD são radicais. É que eu nem aceito que digam essa questão do extremismo do Chega, quanto mais a Iniciativa Liberal são os moderados, são praticamente de esquerda, tirando a parte económica. Viu-se agora na Futurália, que andavam com esta conversa beca, gostamos muito do Javier Milei. O Javier Milei é uma pessoa espetacular, é um grande homem. Eu realmente concordo com muitas coisas do Javier Milei, mas andaram com esta conversa, agora andam na Futurália, portanto, a banca do partido anda a distribuir t-shirts com a bandeira arco-íris. E, portanto, a Iniciativa Liberal é de direita e é radical. Mas está tudo bem. Isto foi dito pelo secretário-geral do Partido Socialista, que o PSD e a Iniciativa Liberal já era radicalismo que chegue. Vamos nos deixar desta conversa, por amor de Deus. Isto foi uma narrativa criada pelos próprios. Agora, eu também tenho que dizer, aqui em abono da verdade, sobre a questão do Miguel Morgado. Se os partidos como o Chega crescem nesta situação, foi porque os partidos deste arco da governação em que o Miguel Morgado chama variação de pêndulo, falharam consequentemente aos portugueses. Estamos na cauda da Europa na maior parte das variáveis que se pode analisar da qualidade de vida. Temos baixos salários, baixo poder de compra, temos uma incapacidade enorme dos jovens saírem de casa dos pais, saem por volta dos 30 anos, que é uma das piores idades da União Europeia, temos uma invasão completa de imigrantes e, portanto, estamos com crescentes problemas de segurança e isto é tudo legado deste pêndulo do centro e, obviamente, que as pessoas procuram alternativas. Claro que as pessoas vão procurar alternativas, porque este pêndulo centrista falhou e, independentemente da capacidade do centro de se entender, as pessoas procuram alternativas não é por questões políticas e numéricas do ponto de vista de construção de maiorias estatisticamente falando, ver qual é o lado que tem mais deputados, ver qual é que é o lado que consegue uma maior coligação. As pessoas estão à procura de alternativas, porque independentemente das linhas vermelhas colocadas por Luís Montenegro e por Rui Rocha, as pessoas optaram por dar mais de 1 milhão de votos ao Chega. Portanto, as pessoas querem uma alternativa a tudo o que foi isto durante 50 anos. E as pessoas procuram alternativas não é porque vocês não se entendem ao centro, é porque nunca conseguiram dar um país decente aos portugueses. Foi essa a razão pela qual procuraram alternativas. Não é porque vocês conseguem construir maiorias, ou porque o Bloco, mais o LIVRE, mais o PAN, mais o PCP, junta-se o PS e tem aqui não sei quantos %, e aqui já fazem revisões constitucionais, e aqui já conseguem aprovar um orçamento de Estado. Não são essas as contas que os portugueses estão a fazer. Os portugueses estão a fazer as contas
que querem uma alternativa àquilo que foi o fracasso do sistema durante 50 anos. E por estarmos na cauda da Europa em todas as variáveis que se pode contabilizar, é que as pessoas procuram alternativas. E bem, no meu entender, eu lamento imenso, o português é demasiado comodista e ainda bem que pela primeira vez na vida, em 50 anos, estão à procura de uma alternativa. Ainda bem, porque distribuíram o poder entre dois partidos que destruíram o país. Esta é a verdade. E, portanto, obviamente que as pessoas procuram alternativas. Vamos ouvir o resto. Património que eu estava a tentar salvaguardar, mas António Costa, aplaudido por vocês todos, nunca quis salvaguardar. Porquê? Porque ao contrário do António Mendonça Mendes, que estava a fazer doutrina não para o momento, mas em termos gerais, António Costa fez doutrina para aquele momento, para salvar a sua carreira política. Por isso, no meu entendimento, eu diria o seguinte sobre esta conversa toda de blocos centrais. A democracia representativa depende, com certeza, de estabilidade política, mas depende de haver alternativas políticas. E essas alternativas, no meu entendimento do que é uma democracia moderada, feita à volta do arco da moderação, não pode contar em ter os seus dinamizadores nos extremos, como o PS quis que estivesse na extrema-esquerda. Como eu não quero que esteja na extrema-direita, eu quero que o PSD não seja o PS, nem faça entendimentos em nome da democracia com o Partido Socialista. Infelizmente, o Partido Socialista nunca foi suficientemente forte e coerente para, no passado, ter feito isso, ter posto a democracia à frente das suas conveniências. Eu prefiro que o PSD seja diferente, alternativo, não por capricho ideológico, mas porque faz parte das democracias representativas funcionarem com uma dinâmica de pêndulo. Isto, quer dizer, eu compreendo que isso tenha sido a norma durante os últimos tempos e compreendo que Miguel Morgado faça esta defesa. Agora, esta democracia em pêndulo tem gerado um comodismo no poder em que pessoas estão demasiado habituadas. Aliás, Luís Montenegro espelhou perfeitamente esse comodismo no poder quando disse na Assembleia da República a Pedro Nuno Santos que ou eu ou o Pedro Nuno Santos seremos primeiros ministros. Portanto, estão tão habituados ao poder e percebem que é tão óbvio que vão ter o poder nas mãos que já nem há qualquer tipo de esforço para fazer seja o que for. Onde é que anda o choque fiscal do Luís Montenegro? As pessoas que agora viram os dados, nomeadamente num jornal chamado Económico Online ou Economia Online, já não me recordo, é um jornal que eu sigo e que posta coisas bastante interessantes do ponto de vista económico. Claro, está escrito no nome. Mas postaram que, neste momento, já temos uma carga fiscal sobre o rendimento das pessoas acima do ano passado. E, portanto, em 2024, assim é que é, não é acima do ano passado, porque estamos em 2025. Mas em 2024 tivemos uma carga sobre os rendimentos, uma carga fiscal, acima de 2023. Estas cargas fiscais são superiores ao tempo da Troika. Onde é que está o choque fiscal? Onde é que está o controle da imigração? O controle da imigração era regularizar 400 mil pessoas em Portugal, acabar com a manifestação de interesse. Ninguém diz que acabar com a manifestação de interesse foi uma má medida, mas era isto que vocês queriam como choque fiscal e como controle da imigração? Foi para isso que chamaram o Pedro Passos Coelho para o sul do país, para dizer, meus amigos, nós queremos a imigração controlada. Eu já dizia isso em 2015, o Pedro Passos Coelho efetivamente já o dizia, e eu não digo que Pedro Passos Coelho não implementasse medidas na direção dessa ideia. Agora, Luís Montenegro utilizou Pedro Passos Coelho, e aliás, Pedro Passos Coelho tornou Luís Montenegro uma sombra naquele dia. Ninguém sabia bem quem é que era o candidato, porque Pedro Passos Coelho levantou o Congresso todo e Luís Montenegro estava todo encolhido. Ninguém percebia bem quem é que era o candidato a primeiro-ministro. Mas nessa altura, Pedro Passos Coelho fez esse discurso e deu muito jeito a Luís Montenegro para tentar tirar alguns votos à direita do Chega, que neste momento é uma direita de protesto e que quer o controle da imigração. Luís Montenegro tentou fazer isso. E o que é que fez? Acabou com a manifestação de interesse e regularizou a maior parte das 400 mil pendências. Era isto que vocês queriam com o controle da imigração? Já veio o ministro Leitão Amar dizer que os dados que temos sobre a imigração estão subvalorizados e que provavelmente temos muito mais. Era isto que vocês queriam? Pois bem, não era isto que eu queria. Não sei quanto a vocês, mas pelo menos da minha parte não era isto que eu gostaria. Mas enfim, era isto que eu tinha para partilhar, meus caros. Parece que Miguel Morgado teve aqui um debate que eu achei interessante e achei interessante trazer, mas eu acho que sinceramente as pessoas estão cansadas da democracia em pêndulo, como disse o Miguel Morgado, e eu acho que um dos problemas que essa democracia em pêndulo traz é precisamente uma habituação ao poder que vai gerar uma espécie de comodismo, e essa habituação vai gerar
inevitavelmente incompetência, porque as pessoas não vão ter que se esforçar para prestar declarações ao povo português, para mostrar o que fizeram, para dizer, olha, nós temos aqui estes resultados, porque agora saíram resultados económicos e obviamente que os ministros, como tinham em vista eleições, disseram, não, vamos pôr as estimativas mais baixinhas, que é para poder dizer, temos aqui um grande excedente orçamental, como fez o António Costa e o Medina, temos aqui um grande excedente orçamental, ignoram o buraco que temos na segurança social, ignoram a carga de impostos sobre os rendimentos do trabalho, ignoram isso tudo. Agora, temos aqui um grande excedente orçamental. Nós temos dinheiro que neste momento, a partir de agora, todos os portugueses vão almoçar caviar. Portanto, é para vocês verem a magnitude do excedente orçamental. Deixem de brincar com a cara das pessoas. Não temos um serviço público que funcione e estes artistas vão fazer campanha do excedente orçamental de 0,7. É ótimo, eu não digo que o equilíbrio nas contas públicas seja mau. Agora, não brinquem com a cara das pessoas. Com salários deste tamanho, com serviços públicos que não funcionam, com uma invasão de imigrantes, estão a falar de 0,7 do excedente orçamental. Parem de brincar com a cara das pessoas, por amor de Deus. Isto já para não falar da segunda ou terceira despesa maior do Orçamento de Estado, que era basicamente 10 ou 11 mil milhões para pagar buracos da corrupção. Mas isto também não interessa falar. Mas enfim, já nem vou entrar por aqui. Era isto que eu tinha para partilhar, meus caros. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. Peço-vos só o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBA aí na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.